cumprimentar a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, amém? Nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu, sol maravilhoso lá fora, né? Nós estamos aqui juntos para reunirmos o Senhor nosso Deus, para ouvirmos também da sua palavra. Queridos, nós vamos dar sequência ao estudo da palavra do Senhor. Nesse mês nós estamos falando sobre a fé, com base em Hebreus, e hoje nós vamos falar sobre a importância de nos apegarmos firmemente à fé, com base em Hebreus capítulo 3. Então já te convido a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 3. Nós vamos começar lendo os primeiros 6 versículos. Hebreus capítulo 3, versículos 1 a 6, você pode estar acompanhando, diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Feche seus olhos uma vez mais. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, dá-nos compreensão. A nossa mente é limitada, mas o Teu Espírito Santo não. Portanto, use esse Teu servo para pregar a Tua palavra, mas que os nossos corações e mentes estejam atentos à Tua voz nessa manhã, para que possamos compreender, discernir a Tua vontade e viver de acordo com essa vontade. Oramos no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, para nós entendermos um pouco o livro de Hebreus, nós precisamos entender a quem foi escrito. Obviamente que foi escrito à igreja de um modo geral, mas mais especialmente a um grupo de judeus convertidos, né? Especialmente judeus da dispersão, judeus helenizados, como eram chamados, judeus que não viviam em Jerusalém ou Israel, mas estavam espalhados pelo mundo, né? Por todo o mundo daquela época. E este livro, então, tem este público em mente, porque eram pessoas que haviam se convertido, que haviam abraçado a fé em Cristo Jesus, mas que naquele momento estavam perdendo aquele entusiasmo inicial pela fé. E alguns estavam até mesmo abandonando a fé em Cristo Jesus, por causa da perseguição dos seus patrícios. Esses judeus convertidos estavam sendo excluídos dos grupos sociais, né, dos demais judeus não convertidos. Estavam sendo expulsos das sinagogas, estavam sendo perseguidos. Aliás, depois em Hebreus fala outro trecho que alguns tiveram até mesmo seus bens confiscados, foram perseguidos por causa da fé em Cristo Jesus. Então, como consequência, alguns desses judeus estavam voltando à antiga fé, estavam voltando ao judaísmo, abandonando a fé em Cristo Jesus. E alguns ainda estavam, na corda bamba, vou ou não vou, fico ou não fico, e ainda muito apegados às tradições e rituais da religião judaica, que nós sabemos que em Cristo Jesus isso tudo ficou para trás. Nós vemos muito Paulo falando sobre isso, a importância de termos uma nova vida em Cristo Jesus, né? É interessante que esses irmãos, em Hebreus, capítulo 5, versículos 11 a 13, eles são chamados de infantis na fé. O autor fala, olha, eu queria ensinar coisas mais sólidas para vocês, semelhante até aqui as palavras de Paulo, né? Queria ensinar, dar-lhes alimentos sólidos, mas tenho que voltar ao leite, tenho que voltar aos primórdios da fé. E por isso, então, o autor de Hebreus, ele nos alerta sobre o erro de voltar atrás, pois a fé em Jesus Cristo, em tudo, é muitíssimo, muitíssimo superior. E nós vemos no capítulo 1, que ele vai falar que Jesus é superior aos anjos. E aqui, no capítulo 3, o autor começa então falando sobre a superioridade de Jesus em relação a Moisés. O capítulo 3, então, começa mostrando essa superioridade de Jesus em relação a Moisés. E isso aqui não é à toa, né? Moisés, ele era considerado por alguns judeus daquela época como uma espécie de apóstolo.
Queridos, nós temos que desfazer um pouco da imagem que essa palavra tem hoje de apóstolo, né? Infelizmente, alguns usam até equivocadamente esse título. Mas o apóstolo nada mais era do que um missionário, uma pessoa que abria mão de sua vida para servir a Deus, para pregar a palavra, para cumprir um propósito de Deus. E nesse sentido, sim, de certa forma, Moisés foi como um apóstolo, não no mesmo molde que os 12 apóstolos. Outros também consideravam Moisés como uma espécie de sumo sacerdote. Embora nós sabemos que o primeiro sumo sacerdote ali foi Arão e não Moisés, mas como ele era responsável por conduzir o povo à vontade de Deus, né? Aquele que revelou a vontade de Deus ao povo, de certa forma também ele era uma espécie de sumo sacerdote. Mas é interessante que nas primeiras palavras do versículo 1, o autor ele já começa falando que Jesus é o apóstolo, Jesus é o sumo sacerdote. E eu não estou dizendo um apóstolo, ou um sumo sacerdote, mas estou dizendo o apóstolo, o sumo sacerdote. Porque Jesus foi o enviado de Deus, aquele que desceu dos céus para trazer a palavra, para revelar a vontade de Deus e para se oferecer como sacrifício. E nesse sentido também ele foi o sumo sacerdote, porque na medida que ele também ministrou o sacrifício perfeito na cruz, ele também foi o próprio sacrifício, né? E aqui até é diferente, porque o sumo sacerdote, ele precisava oferecer um sacrifício alheio, como nós aprendemos essa semana. Mas Jesus, ele foi o próprio sacrifício. Então, nesse sentido, ele é superior a Moisés. O versículo 5 fala que Moisés foi um servo fiel na casa de Deus. E quando pensamos aqui em servo, nós devemos pensar na pessoa de José, na casa de Potifar. O que José fez na casa de Potifar? Foi um servo, e um servo fiel. E por isso Potifar prosperou e José foi ganhando a confiança de Potifar. Foi assim também quando ele esteve na prisão e finalmente foi assim quando ele foi alçado à posição de governador do Egito. É interessante que essa referência de que Moisés foi um servo fiel foi uma referência a Números 12, versículo 7, onde o próprio Deus chama Moisés de servo fiel na casa de Deus. Querido, é muito bom a gente ser elogiado, não é verdade? É gostoso a gente receber um elogio por algo que a gente fez, né? Por algo que a gente fez com muito cuidado, com muito capricho. Imagina você receber um elogio de Deus, do próprio Deus. Está vendo, Juliano, meu servo fiel, né? Assim como Deus fez com Jó. Olha só, você vê Jó, meu servo íntegro, um homem fiel. E aqui Deus estava elogiando Moisés. Realmente Moisés não era uma pessoa qualquer. Foi um servo fiel, uma pessoa extremamente usada por Deus. Quem dera que nós chegássemos, né, pertinho das experiências que Moisés teve com Deus. Então, aqui a palavra não está desprezando Moisés, né? Diz pelo contrário, que ele foi um servo fiel na casa de Deus. Mas o autor de Hebreus está falando que Jesus não é o servo, ele é o filho do dono, ele é o herdeiro. Se Moisés foi o servo na casa, Jesus era o filho do dono da casa. Por isso ele era e muito superior a Moisés. Ele serviu na casa, mas também foi o construtor da própria casa, Jesus Cristo, né? E ele era o herdeiro da casa. E é interessante que quem é a casa aqui em Hebreus? Quem é a casa de Deus? Somos nós. Nós somos a casa, né? Então Jesus, ele também é o Senhor sobre as nossas vidas. E é por isso então que ele fala que Jesus é superior a Moisés, porque ele não é o servo, ele é o herdeiro, ele é o dono, né? Eu penso aqui na parábola do filho pródigo, quando o filho mais velho não sabia, não conseguia desfrutar das coisas que ele tinha, né? E o pai fala: filho, você também pode desfrutar, eu sou proprietário, você é meu filho, né? Você pode desfrutar das coisas que tem aqui. E aquela pessoa, infelizmente, não desfrutou. Jesus não era esse tipo de pessoa, Jesus era o herdeiro, né? E também o construtor da casa, que somos nós. Além disso, quando falamos de Moisés, aliás, quando o autor fala de Moisés, fica aqui bastante evidente também a diferença com a antiga aliança e a nova aliança. Moisés, ele foi o promulgador, né, foi o mediador da antiga aliança, que Deus fez com o povo lá no deserto. Jesus aqui, ele é o promulgador, ele é o mediador da nova aliança.
E essa semana nós celebramos a Santa Ceia, repetimos as palavras de Jesus, onde ele diz que aquele é o sangue da nova aliança que ele faz conosco, né? Ele é faltou a palavra aqui. Ele é aquele que paga, né, o preço da nossa salvação, da nossa aliança, o fiador da nossa aliança. Veio a palavra. Ele é o fiador da nossa aliança, da nova aliança que foi feita na cruz pelo sangue de Cristo Jesus. Então, há uma diferença aqui também nesse sentido, porque a nova aliança ela é superior. A nova aliança, o povo falhou, o povo pecou, mas essa aliança ela é inquebrável, ela é perfeita, porque o Espírito Santo que habita em nós nos conduz a cada dia para permanecermos fiéis nessa aliança. Uma outra comparação que ele faz também aqui é que Moisés levou Israel à herança terrestre, a terra prometida. Embora ele mesmo não pôde entrar, mas ele pôde contemplar ali as portas de entrada para Canaã, a terra que Deus havia prometido. Moisés então foi um instrumento de Deus para conduzir o povo até a terra prometida, a Canaã, a terra que Deus havia prometido desde a antiguidade a Abraão, e depois também reforçou com seus descendentes. E tanto tempo depois, aquele povo pôde então entrar na terra prometida. Só que Jesus, ele nos dá também uma herança, mas não a herança terrestre, é uma herança celestial, que é a vida eterna, que é muito superior à herança terrestre. Você consegue compreender isso? Se a herança terrestre já era boa, porque Deus fala que era uma terra que manava leite e mel, uma terra de delícias, uma terra abençoada, como ainda é até hoje, uma terra fértil, né? Imagine então o lar celestial. Sabe, queridos, até muitas pessoas entendem errado quando o Apocalipse fala que as ruas serão de ouro, né? Nós estamos muitas vezes tão apegados aos bens dessa vida, que tem pessoas que quando falam de rua de ouro, eu acho que na hora que entrar no céu vai querer pegar uma picareta para tentar tirar uns pedacinhos, uns bloquinhos, né? E levar para casa. Mas você sabe o que esse texto quer dizer? Que o céu ele é tão superior, que o ouro é asfalto. Não vale de nada. O ouro lá não tem valor algum, diante das delícias muito superiores que Deus preparou para nós. Você consegue entender isso agora? A rua de ouro quer dizer que não tem valor. O ouro que é tão valorizado aqui, que as pessoas muitas vezes matam por esse metal, lá no céu, não vai ter valor algum, porque o que realmente importa é a presença do Deus eterno, que desfrutaremos por toda a eternidade dessa presença maravilhosa. Por isso, a herança que Jesus nos dá, ela é muitíssimo superior ao que Moisés levou o povo a herdar. Hebreus também mostra que Jesus ele é superior a Moisés, porque ele é o cumprimento do que Moisés havia previsto. No versículo 5 diz justamente isso, que Jesus ele foi o cumprimento das palavras, das profecias que Moisés disse a respeito do Messias vindouro. Olha como Deus é perfeito, né, queridos? Lá no Gênesis, lá no Éden, quando o ser humano pecou, Deus já mostrou que enviaria aquele que seria a nossa salvação. Em Moisés, né, centenas, milhares de anos depois, ele volta a falar disso. E aí, Isaías, 700 anos aproximadamente antes da vinda de Cristo Jesus, da primeira vinda, falou também que ia acontecer. Até que finalmente Jesus foi o cumprimento das promessas antigas, né? Como Moisés também havia previsto. Então, provavelmente, se Moisés estivesse vivo, ele faria como João Batista. Olha, não olhem para mim não, olhem para ele. Ele é o Cordeiro de Deus, do qual eu não sou digno de desatar, né, os cadarços aqui das sandálias, né? Não posso nem tirar as havaianas dele, né? Porque ele é muito superior. Se Moisés estivesse vivo na época de Cristo Jesus, certamente ele falaria, olhem para ele, porque ele é muito superior. E aí, finalmente, no versículo 6, ele mostra que a verdadeira casa de Deus são aqueles que se apegam firmemente à confiança e à esperança. E aqui, queridos, está a chave. Nós somos a casa de Deus, mas qual é a condição? Se nos apegarmos firmemente à fé, se nos apegarmos à confiança e à esperança. Para sermos casa de Deus, não basta pertencer a uma etnia, não basta ser membro de uma nação, ou para os nossos dias, não basta ser filho de crente.
Não basta você pertencer a uma denominação. Não basta o seu tataravô ter sido fundador da igreja. Você precisa também crer em Cristo Jesus. E isso, queridos, é muito importante. Eu nasci num lar cristão. Eu nasci num lar onde papai e mamãe já estavam comungando dessa fé, então eu não passei pela experiência de conversão. Eu passei pela experiência de rendição, onde eu compreendi a fé, me rendi a Cristo Jesus, fiz uma aliança com Ele, falei, Senhor, é o Senhor que eu quero servir para o resto da minha vida, dando sequência à fé que os meus pais ensinaram, mas agora como uma fé minha, e não mais dos meus pais. Eu precisei fazer isso, porque nós não somos salvos por osmose. Sabe o que é osmose, né? Aquela divisão de bactérias, né? Por contato, né? A osmose é por transferência, né? Quando a gente tem o contato ali, uma membrana, né? Passa um certo líquido para o outro, isso é osmose. Não é assim que funciona na fé, querido. Eu estou aqui em contato com os meus pais, então eu sou salvo por tabela. Nós precisamos ter a nossa própria fé, a nossa caminhada com Cristo Jesus. E, infelizmente, então, aqui estava acontecendo um perigo para os irmãos daquela época, porque eles estavam abandonando a fé, eles não estavam compreendendo que Jesus era muito superior, que a nova fé era muito superior à antiga, e por isso eles corriam um grande perigo. Mas qual era o grande perigo? O perigo da incredulidade. E aí, o autor vai fazer essa alerta contra o perigo da incredulidade. Eu quero te convidar a abrir novamente sua Bíblia, em Hebreus capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7 até o final, diz assim. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse, os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Queridos, essa advertência do autor, ela é muito grave, porque aqueles irmãos ainda estavam muito presos ao passado. E queridos, eu não quero me colocar aqui numa posição de superioridade, muitas vezes a gente faz isso, mas o alerta é para nós também. Como eu disse, eu não passei pela experiência da conversão, eu já estava num lar cristão, apenas fiz minha aliança com o Senhor, me entreguei completamente a Ele. Mas eu entendo as dificuldades que uma pessoa que experimenta a conversão tem de deixar a antiga vida. Leva um tempo. São conceitos, muitas vezes, que foram inculcados na mente e no coração por anos. E para você abandonar e trocar tudo isso por novos princípios, não é fácil. Se você veio especialmente de uma antiga religião, né, você deixar os hábitos, os rituais daquela religião, certamente não é fácil. Se você veio de uma vida completamente distante da presença de Deus, você abandonar os antigos hábitos leva tempo. É um processo. E muitas vezes, durante toda a vida, você vai lutar contra certos hábitos, costumes e até mesmo algumas crenças, né? Então, eu consigo compreender também a dificuldade que aqueles judeus convertidos estavam sofrendo. Mas era um sério perigo, porque isso estava levando eles à incredulidade,
a não crer mais em Cristo Jesus. Eles estavam abandonando uma fé superior para voltar à lei, que era uma fé inferior. Os seus corações estavam, então, sendo endurecidos por essa incredulidade. Eu pensei aqui na frase que o pastor Raul deixou aquele dia, né? Pouco a pouco você pela um pouco, né? Um coco, né? Pouco a pouco essas pessoas estavam abandonando a fé também, estavam sendo minadas pela incredulidade. Pouco a pouco o diabo estava colocando dúvida em seus corações. E isso é um alerta para nós também, porque o diabo continua usando a mesma estratégia, tentando colocar dúvida nos nossos corações para nos endurecer. Ah, não, isso não foi um milagre de Deus, não, isso foi uma coincidência. Não, isso não foi ação de Deus, não, foi só um acaso do dia a dia. Não, não foi Deus que falou isso, não. Isso ali é uma outra coisa qualquer. E muitas vezes nós vamos sendo minados pela incredulidade também. E corremos o risco, sim, de abandonar a fé. É por isso que Hebreus compara aqueles irmãos com os rebeldes de Israel no deserto, que tentaram Deus em Massá e em Meribá. Os versículos 7 a 11, eles são uma citação de Salmos 95, versículos 7 a 11 também, onde o salmista vai falar sobre o pecado do povo, que tentou a Deus, pôs o Senhor à prova, tanto em Massá quanto em Meribá. E aqui é interessante, porque Massá foi no começo da caminhada do deserto, e Meribá foi no final. Durante os 40 anos, aquele povo tentou a Deus. Durante os 40 anos, aquele povo foi rebelde, lá no deserto. Durante 40 anos, não reconheceram os caminhos do Senhor, não reconheceram a bondade de Deus, e na primeira oportunidade se desviavam. Bastava Moisés subir no monte, ter um tempinho com Deus, quando descia, o povo já tinha feito um novo ídolo. Por 40 anos, foi essa luta, essa rebelião que havia no coração daquelas pessoas, e é por isso que o autor de Hebreus chama aquelas pessoas de incrédulos e perversos. E é um termo pesado, né? Perverso, é um termo, né, bastante duro, até mesmo para os dias de hoje. Mas é isso que ele está falando, que as pessoas que se comportam com incredulidade são como os rebeldes da época do deserto, de coração incrédulo e perverso. É por isso, queridos, que no versículo 13, o autor de Hebreus exorta os irmãos a crerem em Jesus Cristo e a permanecerem firmes e a não retroceder. E é interessante que aqui ele não só exorta a permanecerem firmes, mas nos exorta a fortalecer, a incentivar os outros que estão capengando na fé, aqueles que estão fracos, aqueles que estão frágeis. Talvez você já teve a oportunidade de ter que fortalecer uma pessoa que estava fraca na fé, de dar uma palavra de ânimo, de incentivo, ou às vezes, quando as palavras já perdem todo o sentido, né, você teve a oportunidade de orar por aquela pessoa, fortalecendo a fé, para que ela voltasse novamente, né, a estar firme em Cristo Jesus. Então, é um alerta duplo. Aqueles que estão firmes, não só permaneçam firmes, mas ajudem os que estão fraquejando. Aqueles que estão fracos, clamem por socorro, peçam ajuda, mas não abandonem a fé. E é por isso, queridos, que é importante estarmos juntos como irmãos. Eu sei que ficar em casa é muito mais fácil. Sei que conviver como povo de Deus tem atritos, tem dificuldades, não é fácil. São pessoas diferentes, criações diferentes, temperamentos diferentes. Mas precisamos estar juntos, porque hoje você pode estar forte, mas quem sabe o dia de amanhã você precise da ajuda de alguém. E como será se você estiver sozinho? É melhor o cordão de 3 dobras, porque não se parte facilmente, né? Esse texto é muito usado em casamento, né? Mas na verdade fala sobre a união na fé, sobre irmãos e irmãs em Cristo, né? Para permanecerem firmes. Queridos, a grande pergunta desse texto é: por que voltar à antiga fé, se a fé em Jesus Cristo é muito superior? Aliás, o livro de Hebreus inteiro, essa é a chave. Por que voltar aos primórdios, né? Voltar à vida antiga, se a nova é muito superior? Por que abandonar a fé em Cristo Jesus, se é muito melhor a fé em Cristo Jesus, se a recompensa é muito melhor? E enquanto esperamos, a caminhada é muito melhor. Não é fácil, mas ela é muito melhor. Por que querer voltar ao Egito, se Canaã, que é a terra prometida, é muito superior? E aqui estou falando de forma espiritual.
Por que querer voltar à vida de pecados, se a vida livre em Cristo Jesus é muito superior? Se eles desistissem, queridos, eles não entrariam no descanso do Senhor, que é falado aqui nos versículos 11, 18 e 19, e já é um spoiler do capítulo 4, que vai falar sobre o descanso do Senhor. A herança celestial, ela será desfrutada, mas apenas por aqueles que permanecerem perseverantes até o fim. Você já ouviu aquele ditado de morrer na praia? Sabe o que é morrer na praia? É a pessoa que naufragou no meio do mar, nadou, e quando está chegando, ela desiste e morre afogada. Ela sucumbe. Isso é morrer na praia. Quando está tão pertinho, a pessoa desistiu. E esse é o incentivo do autor de Hebreus para nós hoje. Está perto. Queridos, uma coisa eu tenho certeza, eu não sei quando Jesus voltará, mas eu tenho certeza que está mais perto do que na época de quando Hebreus foi escrito. Certo? Então está muito mais fácil para nós. A praia está mais perto. Não desista, permaneça firme, porque do contrário, você não vai entrar na terra prometida. Você não vai desfrutar de tudo aquilo que é maravilhoso, que está reservado para os cidadãos dos céus, né? Por isso nós precisamos nos apegar firmemente à fé em Cristo Jesus. É que nem aquela musiquinha que a gente cantava, não sei se você cantou, mas eu cantei, do Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. Já cantou essa musiquinha? Eu cantei quando era criança, né? É se agarrar mesmo a Jesus, né? Não solto, né? Não solto, não vou abandonar a fé em Cristo Jesus. Queridos, para concluir, essa mensagem ela continua valendo para nós, para os dias de hoje. É interessante que o autor de Hebreus ele faz um jogo de palavras. Lá em Salmos, né, fala, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não seja rebelde. Né? E ele fala, esse hoje não é só para a época do salmista, é para a época que Hebreus foi escrito. E agora nós fazemos o mesmo jogo de palavras, porque o hoje é para nós também. Essa mensagem é para mim e para você também. É o hoje, é o aqui e agora. É um hoje que nunca passa, é um hoje que é constantemente moderno, né? Do tempo que se chama hoje. Essa mensagem é para mim e para você, porque nós também corremos o risco de apostatar da fé, queridos. Nós não estamos isentos disso, por isso Jesus já fala que aquele que está firme, né, vigie, para não cair. Nós temos que estar atentos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, ó. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso não acontece hoje? Certamente. Quantas pessoas estão indo por doutrinas de demônios, espíritos enganadores, procurando coisas que não são de Deus, que até parecem, mas não são, que até parecem anjos, porque a palavra diz que para enganar, o diabo se faz até de anjo de luz. E quantos estão seguindo falsos anjos? Adorando anjos, né? Como estudamos já no capítulo 1, né? Queridos, por isso nós precisamos estar atentos. Julgue os profetas, julgue os espíritos, como a palavra diz. Esteja atento para que você não seja enganado. Não importa o que o pastor Juliano está dizendo, o que importa é o que está na palavra. Julgue o que o pastor Juliano está dizendo à luz da palavra, para que você não se deixe ser enganado jamais. É isso que a palavra nos diz. Quantas pessoas estão abandonando a fé no dia de hoje? Aliás, vamos lembrar um pouquinho aqui da pandemia. Já passou, mas parece que muitas vezes nos esquecemos das lições que pudemos aprender durante esse triste momento da história humana. Mas quantas pessoas abandonaram a fé em Cristo Jesus por causa da pandemia? Foi um período difícil, foi um período de perdas, um período de incertezas. Quantas pessoas perderam entes queridos? Quantas pessoas perderam o emprego? Quantas pessoas perderam a sua fonte de renda? Quantas pessoas não sabiam como seria o dia de amanhã? E eu entendo que numa situação como essa, o coração fica num turbilhão de perguntas e questões, e muitas vezes ficamos confusos. Mas nessa hora o que nós temos que fazer? Nos apegar firmemente à fé, ao invés de ficar procurando respostas aqui e acolá em caminhos que não são do Senhor. Quantos deixaram seus corações endurecer por causa do engano do pecado? Quantas pessoas estão se deixando ficar duras? Eu lembro que uma vez eu ouvi uma mensagem muito interessante, falava assim, que a palavra de Deus
Ou ela amolece o coração do homem e gera salvação, ou ela endurece de uma forma tremenda, que aquela pessoa jamais vai se converter. Tem pessoas que diante da palavra deixam os seus corações serem amolecidos, mas tem pessoas que ficam mais duras ainda. Foi assim com Faraó, né? Faraó poderia ter desistido logo de cara, se rendido aos pés de Deus, mas ele ficou com o coração duro. E quantas pessoas agem assim? E o alerta é para nós: não endureça o seu coração diante da voz amorosa de Deus. Será que nós não corremos o risco de, diante das lutas, das perdas, desanimar da fé? Eu me lembro que quando eu fui examinado para ser ordenado, me perguntaram se algum dia eu já tinha pensado em desistir de ser pastor. E eu falei todo santo dia, porque não é fácil, mas é pela fé, por temor a Deus e pelo Espírito Santo que nos capacita e nos fortalece, é que seguimos em frente. Quando eu fui pastor em Amambai, tem um casal que eu admiro muito. Não sei se eles sabem da minha admiração, o seu Elber e a dona Maria. São servos fiéis do Senhor, que passaram por um triste momento de suas vidas. Perderam as 2 únicas filhas num único acidente. Foi um momento que marcou a igreja de Amambai, que até hoje todos sabem disso. Foi um momento que foi muito triste para aquela igreja. Mas sabe o que eu admiro na fé deles? É que ao invés de abandonarem o Senhor, eles permaneceram mais firmes e continuam firmes até hoje. Muitos pais abandonariam. Que Deus é esse que mata os meus filhos? Que Deus é esse que me abandonou? Que Deus é esse que não teve misericórdia? E muitos pensariam assim. E muitos se rebelariam, ficariam com os corações duros. E cuidado, querido, porque quando olhamos esse texto, a gente pode pensar: não é para mim. Eu me lembro que uma vez eu estava indo para uma reunião de oração, quando eu estava em Dourados, eu era tinha 17 anos, jovem adolescente. Eu estava indo com a minha bicicletinha, atravessando a cidade para ir para a reunião de oração. E enquanto eu estava indo de bicicleta, eu estava orando em espírito, e veio aquele pensamento, e eu orei ao Senhor: Senhor, será que se o Senhor tirasse todas as coisas boas que o Senhor me deu, as experiências contigo, né, a comunhão, se o Senhor tirasse tudo de mais precioso, será que eu continuaria te amando? Queridos, e aquela pergunta ficou ecoando em minha mente e meu coração. Será que se Deus tirasse tudo que nós temos de bom hoje, nossa família, como fez com Jó, nossos bens, nossa saúde, será que nós continuaríamos amando a Deus? Eu me lembro que uma vez estava fazendo uma visita no hospital e fui orar com um senhor que estava, acho que com erisipela, e ele estava com dor, e ele se perguntava: por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? E se acontecesse com a gente, qual seria a nossa resposta? Permaneceríamos firmes ou abandonaríamos a fé? Se passássemos pela experiência do missionário Edson Teixeira, que esteve aqui recentemente, de alguém colocando a arma na nossa cara, e a gente na dúvida se vai viver ou não, será que permaneceríamos firmes na fé? Será que negaríamos o nome de Cristo Jesus? Ou estaríamos dispostos a entregar a nossa vida por amor a Deus? Querido, eu espero de coração que você não precise passar por nada disso. Espero que você não precise passar por isso. Mas é uma pergunta que precisamos nos fazer e nos colocar diante do Senhor, pedindo misericórdia. Não endureça então o seu coração para a voz de Deus, mas fixe os seus pensamentos em Cristo Jesus. É isso que o autor fala. E é interessante que 2 Pedro 2,22, ele compara a pessoa que volta à antiga vida ao cão que volta ao vômito. É uma imagem nojenta, né? Triste, terrível, mas é isso mesmo. E é isso que o autor de Hebreus está falando para aquele povo e para nós. Quem abandona a fé em Cristo Jesus e volta à antiga vida, está voltando ao vômito, porque a vida com Jesus é muito superior, é muito melhor. Por que você vai deixar algo muito melhor por algo inferior? Por que trocar os prazeres eternos da vida celeste pelos prazeres momentâneos dessa vida, que hão de acabar, e o resultado será uma eternidade de dor e sofrimento? Porque é isso que terão aqueles que estarão longe da presença de Deus. Eu sei, queridos, que a caminhada não é fácil, eu sei que a caminhada é difícil. E não pense que porque eu sou pastor eu nunca pensei em desistir. Claro que já pensei. Claro que já passei por momentos difíceis. Teve um momento de entrar no meu quarto e falar: Senhor, e aí, o senhor não vai fazer nada? O senhor não está me ouvindo?
Teve momentos de parecer que a minha oração batia no teto e voltava, né? Como se houvesse um céu de bronze entre mim e Deus. Porque há momentos de silêncio de Deus. Há momentos que Deus não vai falar nada. E é um momento que nós estamos sendo provados. Estamos sendo fortalecidos e precisamos ser aprovados. Precisamos permanecer firmes. Porque do contrário, queridos, nós não provaremos o descanso do Senhor, que é a herança celestial. A herança celestial não é para quem tem boas intenções, mas é para quem é fiel até o final. Hebreus, capítulo 3, versículo 12, para encerrar, diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Cuidado, não deixe nada endurecer o seu coração. Não deixe a dúvida entrar no seu coração. Mas quando o inimigo tentar semear dúvida, coloque-se diante do Senhor, rasgue o seu coração na presença dEle. Senhor, eu estou duvidando, me ajuda, me dê fé. Senhor, me ajuda a crer, abra os meus olhos, não quero sucumbir. Senhor, segura as minhas mãos, porque eu estou afundando no mar. E Deus não vai ficar olhando lá, não creu. Aí, já está afundando. Deus não vai fazer isso contigo, queridos. Mas Ele estende as mãos para te trazer à tona. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse instante. Aonde você estiver aí, coloque diante do Senhor. Talvez você está passando por um momento difícil. Momento que você talvez, enquanto estou aqui falando, a frase na sua mente é: esse pastor não sabe o que eu estou passando. E eu não sei mesmo, querido. E não preciso saber. Talvez você, enquanto eu estou falando aqui, está uma guerra na sua mente agora. Mas ele não tem noção do que está dizendo, porque o que eu estou passando é muito terrível. Querido, o que eu estou te dizendo é que o Senhor, Ele tem poder para te fortalecer. E se você está num momento difícil, fraquejando na fé, sente que as ondas do mar vão te tragar, que parece que a tua fé não surte efeito, que parece que você ora e nada acontece. Eu estou te dizendo, grite por socorro ao Senhor, clame ao Senhor, porque Ele te ouve. E mesmo quando parece que tudo está em silêncio, Ele te ouve. Pai querido, Pai de amor, não nos permita sucumbir, porque isso é uma questão de vida ou morte. É uma questão de estarmos na eternidade contigo ou na eternidade da eterna ausência do Senhor. Pai querido, não nos permita abandonar a fé em Cristo, não nos permita desistir. Há momentos em que a luta é tão grande, é tão difícil, que a nossa força parece que se esvai, parece que não vamos conseguir seguir em frente. Mas é nessas horas que, se preciso for, o Senhor nos agarra, o Senhor nos segura em teus braços, o Senhor segura firmemente nossas mãos para não deixar que os nossos pés vacilem. Pai, o Senhor é um Deus de amor. O Senhor não vai impedir que passemos por lutas e provações, mas em todo momento o Senhor estará ao nosso lado. Assim, Pai querido, pedimos que o Senhor fortaleça cada um de nós, a começar por mim. Mas quero clamar também pelo meu irmão e minha irmã na fé, que possa estar fraquejando neste momento, por causa de uma luta, de uma perda, de uma dúvida, de uma oração que não foi respondida do jeito que a pessoa esperava, uma expectativa frustrada. Pai querido, que nós possamos amadurecer na fé e entender que nessa caminhada não será perfeito nessa vida. A perfeição está na vida vindoura. Mas aqui teremos lutas e aflições. O Senhor Jesus já disse, o Senhor Jesus viveu lutas e aflições enquanto aqui esteve. Mas o Senhor nos prometeu que sempre estaria conosco, e eu creio nessa palavra. Que esse seja o nosso norte, que nós possamos nos guiar por essa promessa e nos agarrar firmemente à fé em Cristo Jesus, porque é muito superior, porque vale a pena, porque a recompensa não tem preço, não pode ser precificada, porque é infinitamente mais do que sequer possamos imaginar. Fortaleça a nossa fé, ó Pai. Guarda o nosso coração e nossa mente, para que possamos estar firmes e inabaláveis até o dia da volta de Cristo Jesus. Amém e amém.